Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tec Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta dessa temática, nos acompanhe na tela da J3 News e nas redes sociais. A apresentação de hoje, Planta Aí. Oi pessoal, eu sou Alisson, estou aqui representando o Planta Aí. Nós atuamos na área da agricultura de precisão e o que a gente faz é automatizar estufas de hidroponia para a produção de alimentos vegetais, certo? Para quem não sabe, a hidroponia é uma técnica de cultivo de vegetais sem o uso do solo. A gente trabalha com água circulando e a raiz da planta vai sendo nutrida e a planta cresce, certo? Então, a pessoa que trabalha com hidroponia, ela conhece três grandes problemas. Um deles é o acompanhamento diário. O operador ele precisa estar o tempo todo ali verificando o pH e a nutrição da água e fazendo os ajustes necessários para poder a planta continuar crescendo saudável. O outro é o problema de consumo energético. As bombas de água, né, e todos os sensores que são usados para poder fazer o cultivo, eles consomem muita energia e se não tomar um certo cuidado, esse consumo ele é além daquilo que é necessário para produzir a planta. E o outro é a questão da temperatura na estufa. Esse é um problema bastante sério. O alface, por exemplo, ele para ser cultivado com uma boa produção, ele precisa de 14 a 25 graus Celsius. E isso aí no verão é um pouco complicado para você controlar a temperatura da estufa e ao mesmo tempo manter o gasto energético ali competitivo com o mercado. Nós da Planta Aí temos a solução. Para a primeira delas, a questão do operador, a gente tem uma controladora eletrônica em que os processos de medição dos parâmetros da água, eles são automatizados, assim como também a parte de nutrir e controle do pH e controle da temperatura. Nós hoje já temos um protótipo implementado que funciona inclusive online. O produtor ele não tem necessidade de ficar presente ali, ele pode da casa dele acompanhar o estado atual da planta e também modificar os parâmetros. A outra questão é o uso da inteligência artificial. O consumo energético ele pode ser minimizado, otimizado, quando você tem a hora certa de ligar e desligar, por exemplo, a bomba de água ou de abrir e fechar o sombrite. Então, a gente está trabalhando com a inteligência artificial para poder otimizar esse processo. A outra questão é o controle da temperatura. Quando você tem uma eletrônica ajustada e você tem parâmetros otimizados, a questão da diminuição da temperatura, que é um dos fatores críticos, ela tem um consumo energético muito alto, ela também é amenizada, aumentando a competitividade do produtor. Com relação ao mercado, nós temos aqui que, de acordo com o IMARC, em 2022, o mercado foi de 12 bilhões de dólares da hidroponia, certo? E a expectativa é de que seja a 23 bilhões em 2028. A gente tem aqui uma taxa de crescimento, um KGR de 11,4%. Nós precisamos de avançar nas pesquisas para poder colocar o nosso produto no ar, certo? Durante as pesquisas, nós tivemos contato com alguns produtores rurais de Santa Maria de Campos, também de Betim, região do Alto Caparaó. Também agora, através dos professores do IFE, estamos entrando em contato com o pessoal de Nova Friburgo e também de Venda Nova. O nosso protótipo, para sair da TRL4, que é onde a gente está saindo agora, e chegar no 8 e a gente conseguir alcançar a venda desse equipamento, a gente precisa de ter investimentos. Então, a ideia para a gente conseguir faturar uma fatia desse mercado da hidroponia é vender os equipamentos, certo? Tanto a controladora quanto uma assinatura mensal
para o produtor ter acesso ao aplicativo e também aos dados customizados, aos dados em que ele vai gastar menos energia. A gente precisa, para isso, fazer um projeto para conseguir desenvolver a pesquisa da eletrônica, da inteligência artificial e também da parte da visão computacional, que é onde a planta dá o feedback para que a máquina consiga otimizar. Para isso, a gente quer fazer um projeto em Embrapi, certo? E para escrever esse projeto, a gente precisa de um investimento. No caso, a gente precisa de um investimento de R$50 mil, tá? Para poder escrever o projeto e transformar em 500 mil. E aí, com um ano, a gente tem a estimativa de entregar a tecnologia, certo? E com mais um ano, a gente tem a estimativa de avaliar essa tecnologia junto aos nossos parceiros, que já se mostraram bastante animados e querem ter ali a tecnologia. Mais um ano para a gente entrar no mercado. A gente estima que em 4 a 5 anos, a gente tem aí em torno de uma venda de 2 milhões por ano. A gente está oferecendo o quê? 10% de participação do negócio, em cima dessa faturamento esperado de 2 milhões. A nossa equipe é eu, Alisson, Everaldo, Luan, somos alunos do curso de Engenharia da Computação do IF de Bom Jesus. E eu agradeço aqui a atenção de vocês e a gentileza. Isso me coloca à disposição para tirar alguma dúvida, caso tenha algum interesse. Após essa brilhante apresentação do Alisson, da Planta I, começamos agora a segunda etapa do programa Negócio Fechado, que é a participação dos membros da banca dos investidores. Aqui conosco, Lucas Carvalho, empresário do ramo de serviços, Hugo Peixoto, empresário e representante da CDL Jovem, Igor Franco, empresário do segmento de investimentos. Vamos lá, quem quer começar? Alisson, parabéns, tá? Pela apresentação, bastante interessante. Era um mercado que eu conhecia muito pouco, tá? E acho que ficou bem, aprofundou de maneira adequada para quem pode se interessar pelo negócio. Um primeiro ponto, você menciona esse mercado de forma global. Você tem esses números para a região que você colocou como potenciais clientes? Essa é a primeira dúvida, tá? Num segundo ponto, pelo que eu entendi, vocês vão comercializar o aparelho, mas ele é dependente de um software que vai ser via aplicativo, que a ideia é que você tenha uma recorrência através de uma assinatura mensal. O número preciso do mercado a gente não tem no Brasil, certo? Mas a gente já tem uma lista lá com mais de 200 produtores aqui na Sudeste, alguns no Sul também. O Sul também é forte, o Norte também tem bastante produtores. Com relação à questão da venda, o produtor que obtiver o equipamento, ele vai ter um software básico que já tem automação ali, em que ele coloca os valores que ele quer para... eu quero plantar alface, eu quero que a água do alface funcione 10 minutos e depois ela pare 10 minutos. Então ele tem esse ajuste, isso é independente da assinatura, certo? Porém, o interessante para ele é que ele tenha sempre atualizações, que a gente está coletando dados dos produtores e faz uma inteligência artificial ali. E a gente consegue dizer, olha, para esse alface, nessa época do ano, nessas condições que você está, nessa umidade, nessa temperatura, você não precisa de tocar a água 10 minutos, 5 minutos são suficientes. E é aí que é o segredo do nosso negócio, entendeu? A gente consegue diminuir a quantidade de energia gasta, que é uma das maiores... do maior custo. Então, ele não vai ficar dependente necessariamente de ter assinatura. A assinatura é um plus, tá certo? Para ele ter acesso fora do ambiente da empresa dele, ele vai precisar de ter assinatura para poder acessar. Mas dentro da empresa ele consegue acessar tranquilamente pelo próprio celular ou por um outro equipamento, de modo com que ele não fique preso. Então a gente pensa em hoje um valor de R$ 125 mensais para cada equipamento. Bom, parabéns aí pela inovação, muito interessante a hidroponia. Eu vi que a questão da temperatura, né, é um grande fator que pode atrapalhar. A ideia de vocês é construir esse empreendimento aqui em Campos ou em algum lugar da região que a temperatura talvez seja muito alta. E aí eu vi que você falou que vai usar a tecnologia para verificar a temperatura.
Porém, como é que você está pensando em manter a temperatura em 14 graus, como falou ali que é interessante? O custo disso com ar-condicionado, não sei como é que vai fazer. Como é que vocês pensam em resolver esse problema? Para cada tipo de cultivo, você tem uma faixa de temperatura. No caso do alface, a gente consegue trabalhar muito bem com ele numa máxima de 25, certo? Em outros casos, tem a oscilação. Essas estufas elas são resfriadas com ventiladores e com processo de sombrite, certo? Então, qual que é uma estratégia-chave? Os caras fecham o sombrite e usam um nebulizador. O nebulizador ele é uma bomba que ele é mais forte do que a bomba de circulação de água. Ela precisa de muita pressão para criar aquela névoazinha, para não melar o alface. Então, esse equipamento que tem esse consumo mais alto, se a gente souber a hora certa de ligar, porque todas as conversas que a gente teve com os produtores, a gente perguntou, a chave era o seguinte: quando é a hora de fechar e de abrir o sombrite, qual que é a hora de ligar e desligar a névoa? E eles simplesmente não sabiam. Os produtores, agrônomos, todos têm essa dificuldade, a hora precisa, tá certo? E daí foi que a gente pensou, poxa, espera aí, isso daí é um problema de regressão. A segunda pergunta é que você falou a previsão de 2 milhões, acho que daqui a 3 anos, que é a ideia de começar o... Sim. E é essa previsão de 2 milhões baseado no mercado consumidor esse que você está estudando, quem são os potenciais clientes na região, fora, como é que vocês mensuraram isso aí? Sim, a gente tem ali cerca de 200 produtores já tudo catalogadinho direitinho, mas só que a gente sabe que existe muito mais, tá certo? A gente não sabe o quanto mais, mas no mínimo o dobro a gente sabe que tem. E essa previsão a gente fez com base no valor da controladora, que a gente estima em torno de 5 mil, que é mais ou menos o que tem no mercado. Existem outras controladoras parecidas com essa no mercado, tá certo? Elas não têm o nível de sofisticação da inteligência artificial e da visão computacional que dá o feedback. Ela se autoalimenta. Esse sistema nosso, quanto mais ele funciona, mais inteligente ele fica por si mesmo, certo? Então, o que acontece? As controladoras que tem, elas estão em torno aí de 3.500 a 12 mil reais, tá certo? A nossa, pelo que a gente fez os cálculos iniciais, 5 mil a gente consegue vender. Então, a partir do terceiro ano, no primeiro, segundo, no início, no mês 25, digamos assim, a gente tem a expectativa de vender 20 equipamentos por mês. 20 no mês, mais 20 no outro, 20 no outro. E a cada 20, a gente tem a expectativa de que eles vão manter a assinatura, porque é a cereja do bolo, o segredo está ali. Então, no final, essa receita, a gente imagina que no final do segundo ano, a gente vai conseguir chegar a esse valor em cima da multiplicação ali das vendas acumuladas e das assinaturas acumuladas, né? Bom, Alisson, primeiramente, parabéns pela sua apresentação, pela sua solução. Ele age também no controle de pragas. E outra questão, o produto ele pode ser chancelado, certificado como produto orgânico, usando essa tecnologia, ou interfere em alguma coisa? Como que é? A controladora padrão, ela tem só automatização. Para a gente aplicar a inteligência artificial e ela começar a aprender consigo mesmo, a gente precisa de ter uma visão computacional, que é para poder você olhar para a planta e falar assim, olha, hoje eu forcei um pouquinho aqui, diminui um pouco da água, mas eu vejo que a planta está crescendo sadia. A gente vai usar a visão computacional para entender a saúde da planta e o próprio algoritmo se alimenta. Fala, opa, peraí, essa ponderação não está boa, eu tenho que voltar. Então, com essa visão computacional, você já tem a questão de toda propriedades daquela planta, você já consegue monitorar ali. E da outra questão também, que era da... Produto orgânico, certificação, se interfere em alguma coisa. Esses equipamentos, eles não têm influência, assim, desde que seja bem cuidado, né? São equipamentos eletrônicos, como um controle remoto, um celular. Então, desde que seja descartados de maneira adequada, eles não têm influência no ambiente, assim, não tem nada que possa ser agressivo ao ambiente. Passada essa segunda etapa de perguntas da banca de investidores para o Alisson, passamos agora a um outro momento importante, um momento chave do nosso programa Negócio Fechado, que é a manifestação da banca acerca de interesse de continuar essa negociação.
Acho que faz sentido uma segunda conversa desde que haja um detalhamento, principalmente do mercado que você visa atingir. Qual é o potencial de receita desses clientes, quantos clientes são, você fez uma delimitação geográfica, principalmente aqui para a região sudeste. Eu acho que esses dados eles precisam estar na mesa para que a gente possa evoluir as conversas. E, naturalmente, a partir desses dados, você também conseguir estimar payback, taxa de retorno. Aí sim, eu acho que fica uma conversa bastante interessante. Eu acho que está bem no início o projeto, né? Precisando de investimento para começar, né? Para desenvolver, mas a ideia é muito boa também. Eu acho que vale uma segunda conversa, porque é bem inovador, né? Vocês estão reinventando talvez um mercado aí que já havia muitos anos lá em Teresópolis, Petrópolis, muito comum, Pedra Azul, essa questão da hidroponia. Em Campos eu não vi ninguém ainda fazendo, na região aqui eu acho que é bem legal, então estou dentro aí. Bom, mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo seu produto, sua inovação, que é um projeto muito embrionário, né? Então eu preciso estudar melhor, conhecer mais os números e ver a projeção dele futuramente. Então eu gostaria de ter uma conversa após o programa, assim. O Alisson apresentou muito bem a ideia da tecnologia da hidroponia, ainda muito embrionário, mas está se cercando de elementos importantes. Ele e o time são alunos do Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus, que é um núcleo interessante da inovação nessa área rural. E a tecnologia hidropônica, ele pretende desenvolver um projeto junto ao Polo de Inovação com Embrap, que é um fomento importante nesse quesito. Inclusive, o investimento que ele solicitou é previsto exatamente para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, projeto na ideação ainda, bacana, 50 mil por 10% tá razoável, né? Mas, de toda forma, tivemos unanimidade por parte da banca no interesse de novas conversas, novas negociações para a hidroponia, que é um mercado também crescente e pujante aqui na região e no Brasil. Ele mostrou dados interessantes com relação a isso. Imagino que ele terá sucesso nessas próximas negociações com os membros da banca. O programa me proporcionou um contato com o mercado, com a realidade financeira, né? Ele mostrou para a nossa equipe que é necessário desenvolver um alinhamento com o conhecimento tanto do mercado quanto da tecnologia, ou seja, você está resolvendo um problema, mas você precisa também de resolver esse problema encaixando na realidade do produtor. A expectativa agora é trabalhar com a equipe para conseguir os novos dados, né, fazer o novo levantamento econômico e conquistar aí o investimento.